palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa Boas Novas. Gênesis. Vou embasar a mensagem em 2 textos. Se for necessário, eu abro mais 2 no final, mas eu acho que não vai ser. Capítulo 2, lá no início da Bíblia, bem no início. Gênesis capítulo 2, versículo 7, é o suficiente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Presta sua atenção. Eu já me perguntei por que pó. Aqui o texto está falando literalmente do barro. Terra. Deus é engraçado. Até hoje o barro não tem valor algum. Se você comprar o saco de um barro, um caminhão de barro, barro é tão desprezível que quando eles vão limpar um terreno, alinhar um terreno, eles te doam. Eles perguntam se você está precisando aterrar algum lugar, e eles vão lá e jogam aquela terra lá, porque não tem valor. Por que Deus não fez o homem do ouro? Deus é Deus, Ele está criando do zero. Por que Deus não pegou a prata, o cobre? Por que Deus não pega matérias-primas tão ricas, tão poderosas? Por que Deus não escolhe o grafeno, diamante, minérios e minerais tão poderosos, com mais durabilidade, com mais resistência? Mas eu me deparo com um texto que está dizendo que Deus fez o homem do pó da terra. Aí quando eu vou lá para Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 5, Deus quer falar com um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento separa 2 classes de profeta: profeta maior, profeta menor. Só um adendo teológico: profeta maior não significa que ele é melhor do que o outro. O profeta maior, ele é classificado como profeta maior por um único motivo: porque o texto dele, a obra escrita, o que ele compartilhou com a humanidade é grande. 40 capítulos, 50 capítulos. Já o profeta menor, como Amós, como Ageu, como Malaquias. Malaquias, por exemplo, é um livro tão pequeno que ele tem 4 capítulos. Se você passar a página, ele acabou. Então, Deus vai falar com Jeremias. E Deus diz assim: Jeremias, eu quero falar contigo, mas vou falar com você de forma diferente. Não vou falar com você no culto profético, não. Deus é engraçado, né? Porque a gente acredita que para Deus falar tem que ir na quarta profética. A gente acredita que para Deus falar, não,
Deus pode usar sim o profeta. Mas a Bíblia vai dizer que muitas são as vozes, o Espírito o mesmo. Quem é o profeta? O que sabe interpretar situações cotidianas e ele vê Deus ali. Deus diz ao profeta: desce à casa do oleiro e lá eu falarei. Não vou falar contigo no templo, não vou falar contigo no tabernáculo, não vou falar contigo em cima do monte, não vou falar contigo dentro do palácio, não vou falar com... Não! Você quer me ouvir, Jeremias? Quero. Desce à casa do oleiro. Eu vim de uma época, eu sou pentecostal, criado no fogo, gerado no altar, subindo o monte, descendo o monte, vigília, intercessão, batalha espiritual. Eu fui criado em uma geração que a gente aprendeu que o caminho da voz de Deus é o caminho da humildade. Quem encontrar a voz de Deus, desce da onde? Do seu orgulho. Quem encontrar a voz de Deus, desce da onde? Da sua vaidade, das suas posses. Sua posse é uma bênção, mas serve só para esse mundo. Deus não se move pelo carro que você anda. Deus não se move pelo avião que você andou, pelo helicóptero, pelo cavalo que você comprou. Deus não se move pela roupa que você usa. Deus tem os métodos, Deus tem modelos. E agora ele vai falar para Jeremias, um dos maiores profetas: eu vou falar contigo lá na casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, está acontecendo um movimento. Qual movimento? Olha para mim. Pronto, esse negócio aqui vai ficar muito bem representado. É praticamente isso aqui. Embaixo tem uma pedra muito pesada e em cima uma outra pedra muito pesada. O oleiro, ele tem uma função: pegar o barro. Pegar o quê? Uma bola, um ser informe, esquisito, estranho. Aí ele pega e soca assim um barro assim, ó. E ele vai com o pé embaixo assim, ó. Você nem vê o pé dele trabalhando. E vai dando ritmo a essa pedra. Só que enquanto essa roda ela gira, tem uma mão que aperta. Tem uma mão que... Um dia que eu for pregar essa mensagem, eu vou trazer um pedaço de barro. Eu vou trazer uma máquina de oleiro, para ficar um negocinho bem americanizado. Mas pensa que, projeta aqui na sua criatividade mental, um pedaço de barro, o oleiro está girando a pedra, enquanto ele aperta o barro, eu ouvi, o barro cresce, sobe, avança. Pastor, por que você leu Gênesis? Simples. Quando João Ferreira de Almeida escreve Gênesis, ou traduz Gênesis, perdão, do latim para o português, o padre João Ferreira de Almeida, aconteceu um problema. Ele teve que adaptar palavras do português, senão não faria sentido você ler no texto do jeitinho que era. Mas a palavra apertou Deus, formou Deus o homem do pó da terra, Gênesis 2 que a gente leu, versículo 7. Formou Deus o homem do pó da terra. A palavra formou em hebraico, se você jogar no ChatGPT, é Yatsar. Só que a palavra Yatsar não é formou. A palavra Yatsar é apertou. Jeremias, desce a casa do... Ali eu vou falar contigo. Observa como eu faço o vaso. A terra roda. Ah, não é a pedra, não, desculpa. A terra, não, terra ou pedra, só um minutinho. A terra roda. E a minha mão? Enquanto a terra, pedra, terra gira, a minha mão aperta. Pastor, por que está doendo? O processo de Deus para você crescer é Ele te apertar. Pastor, não estou entendendo essa dor. É Deus te apertando. Não estou entendendo porque tudo ficou difícil. É Deus te apertando. Não estou entendendo, pastor, porque algumas coisas saíram do seu lugar. É Deus te apertando. Pastor, não estou entendendo porque todo mundo se levantou contra mim. É Deus te apertando. Pastor, não estou entendendo
entendendo que algumas portas que estavam abertas e tão facilmente abertas se fecharam. É Deus te apertando. Eu sei que a sua sensação é de aflição, é de angústia, é de ansiedade, mas Deus escolheu esse método. Ele começou lá em Gênesis, falou isso em Jeremias. Ai, querido, eu não sei se você está entendendo. Pastor, está apertando e está doendo. É porque está crescendo. É porque está crescendo. É porque está crescendo. Eu vim profetizar. Você vai sair muito maior. Você vai sair muito mais sábio. Você vai sair muito mais preparado dessa situação. Pode doer. Deixa doer. Você está crescendo. Agora você vai dizer assim: agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu senti o peso da mão de Deus na minha vida. Você estava muito pequeno, Deus queria te colocar para cima. Você estava muito derrubadinho, Deus falou assim: eu preciso fazer algo com ele. Você orou que queria uma empresa, um casamento, sucesso, prosperidade, ministério, conhecer as nações. Você quer, então espera aí, preciso fazer algo. Eu preciso esticar a sua capacidade emocional. Eu preciso alongar a sua capacidade intelectual. Eu preciso melhorar a sua estrutura de reação, porque você às vezes é muito agressivo, nervoso, ou então você abate demais, fica muito tristinho, muito magoadinho. Então deixa eu apertar um pouco para você suportar o lugar que eu vou te levar. Posso continuar? Sabe o que eu acho bonito no oleiro? Fala assim: o quê? Eu estive em Israel, você pode estar lá comigo vendo essa cena. Nós vamos num vilarejo que eles simulam a época, coisa mais linda. E lá a gente ministra isso, a coisa lá fica mais bonito. O que eu acho mais bonito é que dentro do vilarejo tem uma prateleira com vários vasos. Com vários o quê? Aí você chega na prateleira, é o mesmo oleiro que fez. Tem um que é comprido e fino. Tem um que é baixinho e redondudo assim, ó. Tem um que é de média altura. Tem um que ficou meio torto para cá. Tem um que ele desenhou mais. Tem um que ele fez uns rabiscos assim no próprio barro. Pastor, não estou entendendo. Quem te dá forma não é o fofoqueiro. Quem te fez nessa forma não foi seu pai e sua mãe. Rebaraçai. Essa medida que você tem, esse padrão que você tem, essa estatura que você tem, esse modelo de comportamento, essa personalidade que você tem. Deixa eu falar uma coisa: existe um Deus que trabalhou quando você ainda era um ser informe. Ele visitou o ventre da sua mãe e ele disse: antes que te fosse formado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Deixa eu ler um texto rápido. Romanos capítulo 9, versículo 19. Rápido. Romanos 9, 19. Deixa eu explicar alguma coisa para alguém. Daqui a pouco eu vou pregar, eu estou só introduzindo. Só estou te trazendo para o texto, calma. Romanos 9, 19. Tem alguém? Diga amém. Olha o que o texto vai dizer. No meu subtítulo está escrito: a soberania de Deus. Parece até presbiteriano. Tu, porém, dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para dizer com Deus, ou discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro? Não tem quem? Direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Outro dia eu te explico por que ele fala honra e desonra. Mas presta atenção. Paulo disse que existe um Deus. O apelido dele é oleiro. E não cabe a nós ficar questionando: por que você me fez assim? Vaso não tem que escolher altura, largura, profundidade. Fala assim: por quê? Porque Deus nunca coloca o valor no vaso. Eu nunca vi um pedaço de barro ter valor. Só que existe alguns processos. Existe o quê? Posso te falar alguns processos do oleiro? Fala assim: pode. Então a primeira coisa que ele faz é apertar. É o quê? Agora você já entendeu porque está doendo. Segunda coisa, ele começa a dar forma.
ele tem a opção de observar e falar: ficou bom. Sim ou não? Como ele tem a opção de fazer assim com a água, amassar tudo de novo. Falar: achei que tinha ficado bom, mas ficou meio torto. Achei que tinha ficado bom, mas ele ainda é muito fofoqueiro. Achei que tinha ficado bom, mas tem uma inveja ali ainda. Achei que tinha ficado bom, mas meu Deus do céu, como que mente? Cada mentirinha que não precisa. Vou fazer o seguinte, vou fazer de novo. Vamos supor que o vaso está pronto. Diga amém. Só o barro molhado está pronto? Então o oleiro tira ele da forma e leva ele para um outro lugar chamado forno. Porque preste atenção, você pode até achar que você é resistente, mas ainda não é. Enquanto você está no primeiro estágio da sua caminhada, talvez você pense que você já está pronto. Deus está dizendo assim: precisa passar pelo fogo, porque eu já te passei pela água. O fogo vai curar, vai temperar, vai mudar as partículas desse barro. E aquele objeto que era maleável, mole, sem força, frágil, ele já começa a ganhar uma outra estrutura. Você pode não estar vendo, mas o que está aqui é barro, conhecido como tijolo. Você pode não ver, mas o que cobre a sua casa também é barro, conhecido como telha. Você pode não concordar, mas o melhor filtro do mundo, até o jogo de barro viu que o barro era bom. Pegou a visão? Que o primeiro ser que construiu um prédio não foi lá na Torre de Babel. Eu acho que Nimrod olhou para um jogo de barro. Oh, tem como construir uma casa em cima da outra? Quem pegou? Presta atenção. Eu estou te falando de processo. Não é porque Deus botou a mão que você já está pronto. As maiores dores que eu passei no meu ministério, as maiores tristezas que eu tive na minha vida, é porque eu cismei que eu estava pronto, forcei a situação, Deus permitiu eu ir para ver, não está pronto. Volta para casa do oleiro. A pior coisa que existe é a arrogância, a soberba, a prepotência de achar: por que o pastor botou fulano? Por que naquele bando está o ciclano e não está eu? Talvez o oleiro resolveu mexer no barro. Do mesmo jeito, quem está aqui hoje, se não vigiar, volta lá para a mesa dele. Existem coisas que você precisa passar no forno, no fogo. Por isso que Jesus, eu amo a Bíblia não mente. É necessário tu nascer da água e nascer do... Tem alguém comigo? É necessário tu nascer da água e nascer do... Primeiro processo é o batismo na água, depois você tem que ser batizado no fogo. Primeiro você vai lá na piscina e mergulha, depois você precisa do Espírito Santo para selar você. Tem que passar pelo fogo. Deixa eu profetizar algo na vida dessa igreja. Levanta a sua mão direita, levanta a sua mão esquerda. Esse fogo que você entrou, esse fogo que você está passando, é Deus dizendo assim: estou te dando mais resistência, estou te dando mais estrutura, estou te dando mais capacidade. Vai aguentar mais porrada, vai aguentar mais. Eu estou aumentando a sua resistência. Eu vou colocar coisas grandes dentro de você, eu vou colocar coisas poderosas em você, eu vou colocar unção dentro de você. Quem pode? Será cheia do conhecimento da glória de Deus, e como as águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja. Quando você se entrega para Deus, não precisa ter pressa. Ele sabe a hora que você está pronto. Eu falei esses dias, vou repetir: a pressa é inimigo do propósito. O que mais me atrapalhou na minha vida foi pressa. Foi correr. Porque a gente pensa que a gente pode mudar o tempo de Deus. A gente pensa que pode mudar Deus.
Será que a gente não entendeu Romanos 9? Pode, porventura, o objeto questionar o seu Criador: por que me fizeste assim? Pode pregar? Fala, prega. Enquanto você não entender para que você nasceu, Deus não te usa. Enquanto você tiver essas crisezinhas, eu queria ser igual a fulana, mas põe um cabelo igual dela. Vou falar. Aí você quer ir no mesmo barbeiro dela. Barbeiro? Aí eu arrebentei os profissionais da beleza, né? Pelo amor de Deus. Presta atenção. Aí fica vendo ela no Instagram e fala: aonde que ela pôs o cílio? Aonde ela fez a sobrancelha? Aonde ela comprou a roupa? Talvez colocar tudo isso não, você não presta. Não é porque você não pode, não. É porque talvez não combina com o seu perfil. Não fica se igualando, não. Fica se comparando, não. Não fica imitando ninguém, não. Eu gosto de vir pregar do jeito que eu gosto. Eu podia vir de terno. Eu tenho terno. Quase não uso. Eu vou rasgar o dia que eu vou usar. Eu tenho roupa esporte fino. Eu tenho roupa social. Eu gosto de andar assim. Eu gosto de pregar assim. Pastor, você está descabelado. Que botina é essa? O Tadeu falou comigo do Chico Bento. O Tadeu falou que eu tô com a botina do Chico Bento. Ô Tadeu, que é isso? O Chico Bento não tinha essa moral toda, não. Mas você me arrebentou. Marcos Benzenga? Rezenga, sei lá. É o rei do gado? Eu não sou dessa época, não, Fernando. Eu vi Tiquititas. Eu sou Nutella. Era o Mosca, a Pati. Eu vi Castelo Rá-Tim-Bum. Eu vi a Malhação, o Cabeção lá, o Rafa. Eu não peguei essa época, Fernando. Presta atenção. Até perdi o que eu estava falando aqui, gente. Vocês me confundem. O que eu estava falando, gente? Para de se comparar. Para de querer ser igual. Deus te fez único. Para de questionar a família que você nasceu. Para de questionar o bairro que você nasceu. O maior inventor brasileiro é Santos Dumont. Sabe onde que nasceu? No Canto de Roça, em Minas Gerais. Só que ele sempre honrou Minas Gerais, honrou a raiz dele, ao ponto que a cidade dele hoje chama Santos Dumont. Se você chegar na porta da cidade dele, tem um avião lá. Aqui, ó, do nosso lado. O cara inventou o avião que todo mundo anda hoje. Nós deveríamos lutar por royalties, nós mineiros. Saiu da nossa terra. Se alguém é da família aí dos Santos Dumont, meu filho, mexe nos cartórios. Vai atrás. Né? Por que você está em crise? Que o outro conseguiu tal projeção, tal lugar, se Deus tem um lugar único e específico para você. Tem vaso que, se você chegar na porta da casa, ele é lindo, mas ele está lá na porta da casa. E é o primeiro que você vê. Tem vaso que vai estar em cima do buffet. Buffet, sei lá, mais fácil. Tem vaso que vai estar na prateleira. Tem vaso que vai estar lá no seu banheiro, porque ele guarda perfume. Vê que enquanto eu não resolver as minhas crises de existência, não tem jeito de Deus me liberar. Pastor, por que Deus não te libera? Porque antes do vaso ficar pronto, Ele não põe na prateleira. Antes do vaso ficar pronto, Ele não coloca no mercado. Existe um processo até o vaso ir para o mercado e ser exposto. Pastor, mas já não passou pelo fogo, já não ganhou forma, já não curou, já. Só que todo bom oleiro, ele sabe que vaso não pode vazar. Vaso não pode o quê? Vaso não pode o quê? Então você nunca vai esquecer, vaso não pode vazar. Me ajuda, fala assim, vaso não pode vazar. Cutuca duas pessoas assim, faz assim, ó. Isso, vaso não pode vazar. Trava a língua, né? Pastor, como é que é esse negócio de vaso vazar? Vou te explicar. Não pode ter rachadura. Não pode ter fissura. Aonde? No caráter. Na essência.
na dignidade. Vou um pouco além, na ética, na transparência. Então o que o oleiro faz antes de entregar o vaso para o mercado? Antes dele colocar aloés, mirra, perfumes como daquela mulher. Quem lembra daquela mulher quebrou um vaso de alabastro e tinha nardo puro, que valia o trabalho e o serviço de 1 ano de salário mínimo? Quem lembra disso? Quem lembra disso? A Maria quebra o vaso aos pés de Jesus, lambuzou Jesus todo, de um perfume carérrimo. O perfume era o quê? Mas estava dentro do vaso. O perfume era o quê? Mas estava dentro do vaso. Pegou. Então antes de eu colocar um perfume caro, quem lembra que Elias teve que pedir para as vizinhas? Na verdade a viúva pede vasilhas, ali é vaso. E não pede poucas, pede muitas, porque não vai faltar o óleo sobre a tua botija, nem farinha sobre a tua panela. Tem alguém aí? Enquanto tiver vaso, posso profetizar? Tem óleo. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Lá na casa da viúva, enquanto tinha vasilha disponível, o céu estava derramando. O céu só não derrama quando não tem vaso pronto. Mas enquanto tiver vaso pronto, vaso preparado, enquanto tiver gente no propósito, focada, entregue, Deus vai derramar. Deixa eu liberar algo nesse altar aqui hoje. Deixa eu liberar algo nesse altar. O céu está te vendo, meu filho. O céu está te acompanhando todos os dias. O céu tem te acompanhado. O seu deitar, o seu levantar, o seu entrar, o seu sair, o seu negociar, o seu falar, o seu olhar. Deus está te vendo por dentro e por fora. Na hora que ele falar, está pronto, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? A minha força se esgotar, diga, e Deus proverá, e Deus proverá, e mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar, e sobre as águas. Erga suas mãos aos céus e diga: não vivo pela vista. Diga, vai. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Diga com autoridade isso. Deus proverá, e Deus proverá. Eu olho para o alto, então vem o socorro, sim, e Deus proverá, Deus proverá. Vou terminar. Deixa eu falar o coração de alguém. Se eu não sair agora, porque agora eu vou liberar algo na sua vida. O vaso está lá pronto, pastor Maurito. Sabe o que o oleiro faz? Enche ele de água. Vai ficar mais fácil você entender agora. Quando alguém está querendo saber se o terraço, se a laje está pronta, o que eles fazem? Coloca o quê? E espera dias. Porque tem rachadura que o seu olho não vê. Por isso que o salmista Davi vai dizer: Deus, sonda-me e vê com os seus olhos se há em mim algum caminho mau. Por que Davi está dizendo: Deus, sonda-me e vê se há em mim? Porque ele achava que não tinha. Na percepção dele não tinha, mas no espírito dele, pela experiência dele, ele sabia: quando eu achei que eu estava pronto, eu não estava. Quando eu pensei que eu tinha condições, eu não tinha. Então eu não vou mais na minha força, eu não vou mais no meu tempo, eu não vou mais no que eu acho, no que eu penso, no que eu sinto. Eu vou esperar Deus me dar um sinal. Então Davi escreve isso dizendo: sonda-me, ó Deus. Sabe o que é sonda-me? No hebraico, não é passar uma câmera por dentro. Por que pareça, naquela época eu acho que nem existia isso. A palavra sonda-me é pegar uma pedra que está fincada no chão, que você só vê por fora, e arrancar ela da terra.
e ver o que tem por baixo. A palavra sonda-me é remova do lugar e olha o que tem por baixo. Davi está dizendo assim: por fora está lapidado, veste bem, fala bem, cabelo está na régua, chega num carro bonito, usa um perfume bom, o português é equilibrado, mas Deus não olha por fora, Deus olha por dentro. Você preocupa com estética, Deus preocupa com essência.